Mauro César Pereira, essa situação aí da seleção brasileira, né? É uma seleção brasileira que, se o torcedor já nem ligava pra seleção, que a gente sempre fala, o torcedor quer saber do clube, seleção cada vez mais perde o interesse do torcedor. Agora é o ápice, né, Mauro? Porque na época do Tite, eu questionava, eu dizia, pô, fica uma babação do Tite por números em eliminatórias, mas em Copa não joga nada. Agora nem na eliminatória está jogando, né, Mauro César Pereira? É uma seleção que não desperta otimismo nenhum. Teve 15 minutos ali bons. Perdeu o Vinícius Júnior, substituiu o Rodrigo, acabou a seleção brasileira. Eu até já falei isso aqui outras vezes, né? Eu acho que o Fernando Diniz, ele tem cometido alguns erros nesse momento aí à frente da seleção. Acho que um deles é tentar reproduzir parte daquilo que tem funcionado, não todos os jogos, né? Porque o Fluminense é campeão da Libertadores, mas a gente não pode achar que porque ganhou a Libertadores é um time avassalador, é um time que está atropelando. Não é isso. É só olhar o retrospecto. Ele ganhou de forma legítima a competição, mas não é um time de imposição, de ampla superioridade. Diniz está voando com o Fluminense. Não é assim. Ganhou um título importante, como se o Boca fosse campeão, também não seria só empatava. Seria também legítimo, porque teria sido que fosse nos pênaltis, né? Uma vitória dentro das regras do jogo, mas não é um time que esteja se impondo, não seria no caso. Mas isso tem dado certo em alguns momentos, até em pedaços de jogo, mas acho que ele tem que mudar um pouco a sua ideia, porque cada elenco é um elenco, um time, um clube, você tem tempo de treinar, de preparar, na seleção tudo é às pressas. Os resultados são fundamentais para ele ter paz. Se ele não tiver nenhum resultado, ele não tem paz, porque aí fica uma cobrança muito forte. É natural, porque você não está treinando na seleção do Peru, que é a última colocada, a Bolívia, que é o penúltimo colocado, não, é o Brasil. Aliás, as únicas vitórias foram em cima dessas duas seleções, né? Peru e Bolívia. Peru, inclusive, com um gol no final ali, a vitória até que o empate ali, acho que fosse até mais justo naquela ocasião. Então, assim, um meio campo muito vazio, só 2 jogadores. Na lesão do Vinícius, ele teve a chance de colocar um homem de meio campo, tentar ganhar um pouco ali a disputa naquele setor, e não fez. Eu acho que ele tem sido um pouco insistente no modelo que não me parece o mais adequado, ainda mais para esse momento. Vamos ver se contra a Argentina o que ele vai fazer, se ele vai insistir com isso, ainda mais sem o Vinícius, ele muda a formação tática da equipe, né? E essa do Vinícius também, né? Não é só ele, o Haaland também se machucou, né? Data FIFA foi um negócio assim bizarro, né, cara? Camavinga, quantidade de jogadores importantes que se machucam, ou seja, é aquilo que eu falo, é como alguém pega teu carro emprestado, devolve o carro todo amassado e fala, fica tranquilo que eu pago a oficina. E você fica a pé durante um tempo, porque até voltar você fica a pé, fica sem um jogador, o jogador não vai atuar. Não adianta pagar multa, pagar salário, um prejuízo enorme que os times têm. O Real Madrid tem um monte deles aí machucados, alguns jogadores machucados em função de seleções, e o Vinícius é um deles, só vai jogar de novo pelo jeito no ano que vem, né? E vai fazer falta, claro, né? Na partida de terça-feira. E eu acho que assim, a gente não pode se iludir com a derrota da Argentina para o Uruguai, né? A Argentina é um time pronto, campeão do mundo, uma base montada, o mesmo técnico. O Brasil não tem nada hoje, zero, não tem nada. E a Argentina, ela perdeu para o Uruguai, mas também tem um pouco também daquela coisa, estão festejando o tempo todo, não param de festejar. Agora mesmo essa semana, foi ontem, né? Foi ontem. 11 meses, você pega na rede social, 11 meses do título, cada mês eles... 11 meses e um dia. Todo dia tem alguma coisa. Quando fizer um ano, então, daqui a 29 dias aproximadamente, vai ser uma loucura. Então, assim, acho que tem todo um outro contexto. Os argentinos estão de barriga cheia. Então, nenhuma derrota para o Uruguai não cria um problema. Assim, o Brasil não, você precisa se recuperar, precisa mostrar um caminho, mesmo sendo o Diniz a priori um técnico interino. E eu acho que ele precisa rever alguns conceitos para esse jogo contra a Argentina, né? E teve o azar também contra a Colômbia, porque o Luiz Dias baixou um santo no homem ali, que pelo amor de Deus, né? O que o cara jogou foi uma coisa impressionante, não só pelos gols, mas jogadas que fez, tudo mais. E a Colômbia... Inspirado pela situação dos pais, né? Exato. Provavelmente. Sequestro e tal. Fiquei com medo do pai dele infartar ali. O pai dele virou até um meme, né? Porque o Rony parecia que ia apagar ali. Era até curioso, até engraçado. Eu falei, velho, até engraçado, ele quase desmaiando e o povo dele, ele tentando ajudar. O primeiro gol já foi assim, ele fez o segundo, o homem quase deu um treco ali. Mas foi bacana a emoção dele, foi bacana. Foi engraçado, mas foi bonito ao mesmo tempo. Agora, a Colômbia para mim foi melhor o jogo quase todo. Tirando o comecinho ali, o gol do Brasil, a Colômbia foi melhor quase o jogo todo. O jogo todo, atacando mais, criando mais situações. É uma seleção muito ruim do Diniz por enquanto, Mauro? Eu acho que sim. Por enquanto é muito ruim.
Os jogadores não são ruins, a seleção está ruim. E acho que ele precisa repensar em algumas coisas, pensar talvez de uma outra formação tática. Acho que tem mais gente no meio campo. Na verdade, joga no 4-2-4, né, gente? Para você jogar assim, esses jogadores que eu estou pelos lados, esse eventual segundo atacante, tem que ter uma participação muito intensa quando o time não tem a bola. Esses caras têm que virar homens de meio campo, tem que voltar, tem que fechar o espaço, tem que disputar, tem que desarmar. E isso não se consegue assim muito facilmente. Porque ele joga com Arias, com Keno pelos lados, muitas vezes com 2 homens mais presos. E agora você vê, na final da Libertadores, ele jogou com o John Kennedy? Não, ele entrou com o Martinelli. E depois tirou os jogadores mais velhos e começou a colocar jogadores mais novos. Senão, talvez não aguentasse, talvez perdesse pro Boca. Ele percebeu isso. E isso foi importante, ele foi inteligente ali. Porque havia uma dúvida, joga John Kennedy, não joga? O John Kennedy entrou e fez o gol do título. Ou seja, utilizou o jogador de uma maneira adequada. Ele entrou numa outra fase da partida, fez o gol, virou um herói do clube, né? Pela importância desse gol, um título inédito, mas começou o jogo de outra forma. E dominou o Boca a maior parte do tempo, jogando dessa maneira. Mas você acha, que é impossível o Fernando Diniz usar esse tipo de jogo que ele usa nos clubes, na seleção, por falta de tempo? Porque não tem tempo para treinar, não tem que fazer o básico na seleção? Chegou todo mundo... Levou 3 dias, treinou 2 dias e foi pra... Então é impossível ele fazer na seleção o que ele faz lógico, nos clubes? todo dia você tá no dia a dia convivendo com o jogador, viajando, treinando. Isso todo mundo sabe, é impossível. Isso é possível até pro Guardiola. Bruno, porque é o que a gente fala, né? O Fernando Diniz é um cara diferente. Ele usa esse esquema, foi até falado, o Guardiola falou quando foi perguntado. Falou, tá bom, eu quero conhecer o jeito desse cara jogar, que falam, né, que estão falando aqui, que foi um repórter brasileiro que perguntou pro Guardiola. Também não é dizer e fazer aquela forçação, nossa, o Guardiola, o Fernando Diniz é tema pro Guardiola. Não. Empurraram esse tema, repórter brasileiro. Direto, ele não sabia nem que... Ele não sabia nem que o Fluminense tinha ganho lá no Libertadores. Falou que é, né? Perguntaram pra ele, falou, não vi. Não viu os gols, viu nada. E quando ele viu, ele trocou até o nome do time. Lembra? Foi há 2 anos atrás que ele falou que era horrível. 2 anos ele falou que era horrível, campeão da América, ele já não era mais. Não era mais horrível. Mas então, aí quando perguntam, o próprio Guardiola falou, quero conhecer esse esquema dele aí, como ele joga. Mas é impossível na seleção. Será que ele já se conscientizou, Bruno, que na seleção, por enquanto, vai ter que fazer o básico? Não tem como você inovar sem tempo para treinar. É muito difícil, e tá talvez mais difícil do que o Diniz esperava. Os jogos foram muito ruins. A estreia com a Bolívia é o time mais fraco hoje do continente, principalmente quando joga fora de La Paz. O Brasil tem goleado a Bolívia sempre em casa. Ok, fez o que tinha que fazer, beleza, foi um bom jogo, fez o que tinha que fazer. Os outros jogos foram ruins, né? Mesmo o jogo com o Peru que ganhou, foi um jogo que o Brasil criou muito pouco, foi um jogo que o Brasil não jogou bem. Venezuela e Uruguai, 2 jogos muito ruins, e Colômbia, outro jogo muito ruim, né? O time está jogando mal. E pelo que ele tem preparado, né? Claro, eu não assisti os treinos, mas pela escalação mais provável do jogo com a Argentina, eu acho que ele vai tentar jogar da mesma maneira. Mas tá difícil, tá? O time está jogando muito mal. O Brasil tem jogadores muito bons, concordo com o Vampeta da avaliação dele sobre as seleções, acho que a França é a melhor seleção e as outras são muito parecidas, assim, o Brasil está num segundo bolo ali, e aí você pode, por gosto pessoal, achar, não, acho que essa é um pouco melhor, um pouco pior, mas não é muito diferente. Eu gosto, por exemplo, acho que a seleção da Inglaterra é muito boa, mas não é uma coisa que uma diferença tão absurda assim. E a própria França, num dia ruim, ela pode perder, como perdeu para a Argentina na final, como na Euro passada foi eliminada pela Suíça, num jogo que estava ganhando de 3-1, vacilou, tomou um empate e caiu nos pênaltis. Há um equilíbrio no futebol de seleções. Se o Brasil ele tem, o coletivo está muito ruim. Se o coletivo tivesse melhor, todo mundo estaria jogando melhor. Isso está bem complicado e aí é o Diniz que vai ter que resolver. E tem algumas posições carentes, como todas as seleções têm. Nenhuma seleção tem jogadores sobrando em todas as posições. As laterais realmente são um problema que eu não sei quem vai conseguir resolver. Não tem assim um nome claro. Não, bota esse aqui que talvez seja um pouco melhor. Eu acho que aí você vai ter que testar e ver, e às vezes pode até colocar um cara que nem é lateral, pode adaptar um zagueiro, pode fazer alguma coisa, porque nas laterais realmente é muito ruim. E uma coisa que, além do jogo coletivo não estar funcionando, que é o principal, como o Vampeta falou, você tinha atacante do Real Madrid, do Barcelona, do Arsenal, dá para fazer coisa muito melhor. Está tendo uma transição meio forçada que não é fácil, que acho que muitas vezes a gente minimiza isso. Principalmente quando o Brasil perde Copa, a gente meio que quer trocar tudo. Não é tão fácil. Ele jogou sem o Neymar, sem o Casimiro, sem o Vinícius durante boa parte do jogo, já está sem o Paquetá.
Tá sem o Thiago Silva e sem o Militão, que seria o reserva imediato. Então tá tendo uma transição forçada e os jogadores têm qualidade, mas eles jogaram até agora muito pouco pela seleção. Então tem esse lado individual também, mas o coletivo tá péssimo. Já tava ruim. Mas é mais fácil resolver com ele, com o Casimiro, com o Militão, com o Paquetá, com o Vinícius. Tava ruim na Copa, né? Na eliminada, Copa, mas eliminatória. Vamos lá. Ele se machucou contra o Uruguai, não foi isso? Esses atletas aí que o Bruno tá falando. Ele se machucou contra o Uruguai. O Brasil só jogou. Mas o Brasil só jogou bem contra a Bolívia, Bambi. O Brasil foi péssimo contra o Peru. Tinha o Neymar. 1-0, jogo horroroso. Aí foi mal contra a Venezuela, 1-1 em casa. Tinha o Neymar. 1-1 em casa. Também não é dizer, mas é que o Mauro falou, tem que ter a forma que o Tite jogava é totalmente diferente. Sim, o do que o Diniz quer fazer. Ruim. A seleção tá jogando mal, independente dos nomes. Acho que fica ainda mais difícil com caras que jogaram muito pouco na seleção, nesse lado até emocional, de pressão. O Brasil vai estar muito pressionado terça-feira. E no Maracanã ainda. Mas se você tá ali com o Casimiro, com o Neymar, com o Paquetá, com o Vinícius, com caras mais experientes, acho que você pode, mesmo com o coletivo ruim, de minimizar essa pressão. Acho que com esse time que, assim, não é que eles são inexperientes, são caras de seleção. Na seleção jogaram muito pouco. Acho que o emocional pode pesar ainda mais. Eu acho que a Argentina é bem favorita pro jogo de terça-feira. Bem favorita mesmo, o Brasil em casa. Também acho. Porque o time tá jogando muito mal e tá muito pressionado. E são caras que estão chegando agora, alguns na seleção. O André tá chegando agora, o Gabriel Magalhães, os laterais são caras pouco até no banco, né? Hendrick, João Pedro, tudo aí. Então é mais complicado. Se tivesse os caras mais experientes, também estaria jogando mal, porque tá jogando mal o coletivo. O coletivo tá ruim. São coisas diferentes. Mas são caras também mais acostumados numa pressão. O Brasil vai estar pressionado contra a Argentina. O que é mais, numa situação dessa, é mais interessante? Você usar o entrosamento de dois jogadores que atuam juntos no mesmo clube, no caso do Newcastle, ou o volante do time que você também treina porque você conhece melhor, que é o André. O André é muito bom jogador, mas de fato, como o Bruno está dizendo, ele tem menos experiência de seleção. Bruno Guimarães, Joelton tem experiência de Premier League, mais jogos na seleção do que um deles foi a Copa do Mundo, jogam juntos. Você acha que alguém ia botar o André agora? Você colocaria Por que você não aproveita os dois caras que já jogam juntos? De volante lá. Eu botaria os três juntos, eu jogaria com mais um no meio. Botaria os três, André, Bruno e Joelton. Ou que seja. Espelhava a Argentina. Mas pelo menos os dois que você já tem, que já jogam juntos, você poderia já aproveitar. Eu não sei, eu não entendi. Acho que tem uma fase também técnica de alguns jogadores. O Marquinhos não está bem, por exemplo. Não está bem. Os laterais, né? Agora, o Emerson Royal, o pessoal estava lembrando do Rodinei na quinta-feira, e eu concordei. Foi muito se o Emerson Royal pode jogar na seleção, o Rodinei também pode. Pô, é a mesma coisa. Aliás, eu acho que ele é pior que o Rodinei, porque o Rodinei ainda constrói algumas jogadas, na defesa é um desastre. É uma coisa horrorosa, mas ele ofensivamente consegue acertar uma jogada. O Emerson Royal não fez nada, ele reserva no Tottenham. Tinha um vídeo. O Emerson Royal conseguiu te fazer pensar no Rodinei na seleção brasileira. O pessoal lembrou do Rodinei e eu concordei, não foi eu que pensei. Pessoas estavam lembrando e eu pensei, se esse cara tá jogando, porque o Rodinei não poderia, também seria uma porcaria, péssimo, não tem nível nenhum pra seleção, mas se ele joga, outro pode jogar também, o Rodinei, pelo amor de Deus. Mas, assim, tem até um vídeo que estava circulando, torcedores do Tottenham no metrô, cantando uma música em homenagem ao Emerson Royal, e aquela coisa típica dos ingleses, né? Eles são muito sarcásticos com eles mesmos, né? E a música era mais ou menos assim, ele não defende, ele não ataca, ele não faz nada, ele é o Emerson Royal. Eles falavam, a música era mais ou menos isso. Eles cantam que o cara é ruim. Pô, ele começou tão bem que ele cruzou a bola pro Vinícius Júnior e o Emerson apoiando, que o Rafinha dribla, eu digo, ó, vai ser hoje. Por que ele joga na seleção? Porque ele joga na Premier League? Porque ele é reserva lá, né? Sim. Ele é reserva lá. É o mesmo caso do Richarlison, cuja convocação era inexplicável quando estavam chamando. Porque saiu o Harry Kane, ele continuou sendo reserva do Tottenham, continua sem se firmar e continua sem jogar bem. Pouquíssimos gols, pouquíssimas assistências. Então, a fase é ruim, não tem que ir pra seleção, gente. É uma coisa meio óbvia, né? A não ser que você seja um jogador extra classe e tudo mais. É o caso, quando o Neymar tá inteiro, eu entendo que ele seja convocado mesmo que a fase não seja ruim, ele é um jogador especial. Se bem que também não mudaria nada, porque a questão ali não é que o time se defende bem, mas cria pouco, o Neymar poderia ser um ponto de desequilíbrio para criar situações de gol. Se fosse esse cenário, até entenderia. Se tem o Neymar aqui, o time vai criar mais. Não, o time não está bem em nenhum setor, em nenhum dos pontos em que se espera que uma equipe de futebol consiga produzir de forma satisfatória. Então a presença do Neymar não impediria que o Luiz Dias fizesse o que fez. A presença do Neymar não impediria que ele fizesse os 2 gols. Poderia ele criar alguma coisa, mas também não tem feito tanto assim. Não é de hoje. Que foi o que eu falei, né? Dos 3 primeiros jogos da seleção. E não é de hoje, eu tô falando do Neymar no geral.
Aliás, é outro data FIFA também, né? Machucado, os caras contrataram. E aí, gravíssimo. Contusão super grave. Mas assim, mesmo no PSG, há muito tempo o Neymar não tem assim, uma sequência de grandes jogos. A presença deles que não mudaria. O que fica muito claro, assim, que quando o Tite assumiu, claro, tem jogadores que o Bruno lembrou que hoje não estão à disposição. O Brasil estava em sexto, o Tite rapidamente organizou o time. Ou seja, ele rapidamente... O jogo do Equador. Já ganhou ali, daí ganhou e foi embora. Parece que o Brasil já tomou o número de gols que tomou em toda a eliminatória com ele, né? Sim. E o Tite monta times muito calçados na defesa, quer dizer, naquela situação de emergência, o que ele fez? Se protegeu melhor, montou uma equipe mais organizada, começou com os resultados e encontrou a paz. Ninguém reclamava do Tite. O problema do Tite foi, no ponto mais importante, foi a Copa do Mundo, que ele foi muito mal nas duas. Mas o time tinha ali uma solidez e ele foi muito rápido na maneira que ele transformou o time. Gente, era o time do Dunga, era o sexto colocado, era um horror. O Dunga 2010 ainda foi um trabalho mais aceitável e tal. O time era competitivo de fato. E jogou bem contra a Holanda, né? Mas perdeu. Ganhou Copa América e tudo. Tinha lá um estilo de jogo. Eu nunca fui fã, acho um jogo muito reativo, tudo. Seleção brasileira jogando daquele jeito, eu achava meio estranho, mas enfim, tudo bem. É muito pessoal, né? Mas o time era competitivo inegavelmente. Mas era esse time. O Dunga da segunda passagem. E o Tite rapidamente organizou. O Fernando Diniz não está conseguindo. E nas declarações dele me parece assim que ele entende que, não é assim, não é assim, cara. Se você perder para a Argentina, tomar uma tamancada, a pressão vai ser fortíssima, aí vai ser o Ancelotti, ou não pode ser ele, tem que ser outro, vai ter um hiato grande agora, mas não importa. E aí, quando voltar a seleção no ano que vem, se perder feio para a Argentina, a lembrança vai ser derrota para Uruguai, derrota para Colômbia e derrota em casa para a Argentina. Especialmente se for uma derrota daquelas assim, que o Brasil, não digo nem de goleada, mas assim, que a Argentina seja amplamente superior. Né? Como foi, aliás, no jogo da Copa América que eles ganharam no Maracanã, em que o Tite foi muito mal, né? O time foi uma bagunça naquele jogo. E o Brasil perdeu e perdeu bem perdido, não jogou nada. Aquele jogo da pandemia lá, com o Maracanã, assim, com pouco público, tinha até alguns torcedores na época lá. Então esse jogo ele pode gerar muitas consequências lá na frente. Porque quando a seleção se reorganizar daqui a sei lá quantos meses, a lembrança vai ser, nossa, os últimos jogos, 3 derrotas seguidas. Volta em março para pegar Inglaterra e Espanha. Exato. E são 2 adversários. E aí seria a hora do quê? O time já está com alguma base para a gente ver como se sai diante de seleções europeias, que são sempre aqueles testes que a gente quer ver. O pessoal falava assim, só perde a seleção da Europa, agora está precisando da seleção sul-americana. Exato. Perdeu para a africana, sim. Então, uma coisa também, Tico, é a seguinte, você treina o Fluminense há quase 2 anos, uma forma de jogar e tal. Uma coisa é você sair, saiu 2 vezes por dentro, o Ramos Rodrigues pegou a bola, os caras roubou, saiu 2 vezes na cara do gol. Imagine você querer fazer essa jogada na frente do Messi, do Macá, é diferente, pô. Fazer uma jogada dessa na frente, sair jogando, eu não sou contra, assim. Mas tem que estar muito bem adaptado e bem treinado, porque destampa o Mbappé na frente. Destampa, os caras pensam 2 vezes. Eu fazer com o João é uma coisa. Quando você olhar o nível de jogadores, o Brasil perdeu 2 bolas, estava 1-0, 2 bolas seguidas. Uma acho que foi Bruno Guimarães e a outra foi o próprio André. Uma foi Bruno Guimarães. Eu lembro. Queria falta e não deu. Foi aquela que o Ramos Rodrigues chapou, a bola saiu. Até os caras comemoraram achando que a bola tinha ido para dentro do gol. Tem que estar bem treinado. Agora, isso é uma coisa. Entra uma questão também, assim, eu acho assim que todo time de futebol tem que tentar saber sair jogando. Se tiver bons jogadores, mais ainda. Não dá para ficar saindo no chutão. Seleção brasileira saindo no chutão, acho uma vergonha. Mas às vezes existe um certo radicalismo. Vamos puxar um pouquinho pela memória. Como é que o Fluminense foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil no ano passado? Por conta de erro de saída de bola. No Maracanã. Aí estava jogando melhor aqui em São Paulo, tomou de 3, né? Foi. No final. E jogava melhor. Tomou 2 gols no fim. Tava com aquele 1-0, mas no Rio o Fluminense era para ter vencido por mais de 1 gol de diferença e tomou. Foram 2 gols do Corinthians, uma bola que perderam no meio campo e uma outra que o Michel Araújo saiu jogando errado, o Roger Guedes empatou. Foi um placar super injusto pelo que fez o Fluminense, mas isso foi ano passado. Esse ano, antes da final da Libertadores, a gente discutiu isso aqui. O Fluminense, o time do Fernando Diniz, muitas vezes muito vulnerável, sofrendo muitos gols, muitas finalizações. Aí você vai lembrar que o Argentino Júnior teve várias chances, poderia ter eliminado o Fluminense. O Internacional teve as chances claras do Ener Valencia. Tanto no Maracanã como no... O Goiás tomou 5 gols. O Goiás é um dos piores times da Série A. Se não for o pior time da Série A, talvez, em termos de valores. Meteu 3 no Fluminense, lá em Volta Redonda. Foi 5-3. Aí, para a final da Libertadores, ele se organizou melhor, né? Ele tomou outras medidas, ele procurou, claro. Mas eu acho que é uma coisa que ele Fernando, precisa refletir e talvez encontrar mais equilíbrio entre a proposta de jogo dele e um mínimo de segurança, assim. Eu acho que os times muitas vezes são muito vulneráveis, ficam muito expostos.
Principalmente sem ter tempo pra treinar, né, Mauro? Exato. Aí agrava, porque ele não tem tempo pra treinar esse time. Exato, assim, e a seleção é diferente do clube, gente. Tudo é diferente, a cobrança. E a seleção, a pessoa fala, viu, pessoal, eu acho que as pessoas não ligam tanto pra seleção hoje. Mas ela, quando joga, para o campeonato todo. Então, nós estamos falando de seleção que por quê? Tivesse Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Vasco jogando, a gente está falando dos times. Mas não tem jogo. Fica pro final. Só vai ter jogo quinta-feira. E não tem jogo desde o outro final de semana. Então, a gente vai ficar falando da seleção. É meio que enfiado goela abaixo. Tivesse, não estou defendendo que não para na data FIFA, não. Só estou explicando qual é o cenário. Um jogo da seleção dá audiência muito boa. Claro, o único jogo, TV aberta. Pô, você acha o quê? O cara vai fazer o quê? Tem um jogo da seleção com a Argentina terça-feira, o cara, não vou desligar, vou dormir. O cara vai assistir o jogo. Com a Argentina ele ainda vê. Então, agora o resto... Os jogos têm audiência porque eles são isolados e passam o Brasil inteiro. A maior parte do país não tem TV a cabo, streaming, assinatura, nada, cara. Nem internet rápida. O cara tem a televisãozinha dele na casa dele, liga lá e assiste na TV aberta. Então vai dar audiência, mas embora ela não desperte tanto apelo, quando ela joga, pro bem e por mal, ela tem muito holofote, cara. Todo mundo tá olhando. Não, e tem outra coisa, né, Mauro? Jogando mal desse jeito, aí é que não vê mesmo. Porque, são gerações que eu não vi, tá? Mas o meu pai diz que todo mundo parava pra ver a seleção de 70, todo mundo parava pra ver a seleção de 82. Por quê? Porque pode não ser o time, mas jogava bem. Você queria ver o jogo de futebol bom. Hoje em dia você vê jogo da seleção, se não é meu trabalho, eu saio no intervalo. Eu durmo, eu vou pro quarto fazer algumas outras coisas. Dormir. Né, velho? Quase. Pode acordar. Quatro pra ficar correndo, fazendo atletismo. Aí acorda cedo, vai pra academia. Por exemplo, Mauro, isso é verdade. Ontem Não quer granola? Açaí com granola. Granola de granolinha, banana. Isso.